Olá, amados, a paz de Jesus, o amor de Maria, o auxílio dos anjos. Deus é tão maravilhoso e tão bom que hoje Ele providenciou aqui uma luz para auxiliar aqui no vídeo e para eu também poder gravar no celular, que o som é bom para vocês poderem me ouvir melhor. Eu venho partilhar hoje com vocês algo que o Senhor vem colocando no meu coração sobre a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero pedir a Ele que a palavra dele se torne viva e eficaz na nossa vida, na minha e na sua vida, de você que vai ver esse vídeo, e que ela não volte para ele sem produzir em cada um de nós o efeito esperado. Que o nosso coração seja essa terra boa e fecunda, para que a semente da palavra de Deus caia no nosso coração e produza muitos frutos para o Senhor. Frutos para nós, e como diz a palavra, que nós cresçamos como uma árvore que dê muitos frutos, onde os pássaros possam vir repousar e onde outros possam comer desses frutos do reino de Deus por meio de nós. Eu quero partilhar com vocês uma palavra do Evangelho de Lucas, que ela fala literalmente, que eu vou partilhar aqui. Eu venho orando com uma música que chama Emaús e que fala bem desse capítulo da palavra de Deus. Eu falo assim que a palavra de Deus, assim como diz aqui na palavra, literalmente eu vivo isso, ela arde no nosso coração quando a gente lê, quando a gente ora com ela, quando a gente escuta ela na missa, na igreja. A palavra de Deus, ela arde no nosso coração, que é o próprio Senhor falando conosco por meio dela, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ou como diz em Hebreus, ela é como uma espada de 2 gumes que atinge entre a alma e o espírito, que divide a alma e o espírito. De tão poderosa que é essa palavra de Deus. Deus seja louvado por nos ter deixado as escrituras, né? Eu penso assim que a palavra de Deus, pra mim, ela é a própria pessoa de Cristo. É meio que loucura, mas assim, toda vez que eu leio a palavra, eu dou um beijo na palavra. Eu sinto como se eu estivesse beijando a própria face de Jesus, sabe? Eu tenho realmente um amor por ela. E é isso que eu vim partilhar com vocês hoje. No início da minha caminhada, eu não tinha muita vontade, assim, de ler a palavra. Que Deus me perdoe, mas às vezes eu achava até um pouco tedioso, até porque eu não entendia o que falava. E aí uma vez eu ouvi uma pessoa da igreja partilhar, assim, que a gente tinha que buscar ter intimidade com ela. E essa palavra intimidade me marcou. E é o que eu sempre busquei ter com o Senhor, intimidade com Ele. Eu sempre disse pra Ele que mais do que ser discípulo dEle, que ser discípulo, assim como Pedro, Paulo, Tiago, João, tantos que nos deixaram tantos ensinamentos. Eu sempre pedi pro Senhor que eu queria ser amiga dEle, eu queria ter intimidade com Ele. E assim também foi com a palavra de Deus. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente abre a palavra, a gente abre a Bíblia, é Ele que fala conosco. E se a gente quer ter intimidade com esse Deus, que é isso que eu partilho com vocês por meio das experiências que eu tenho com Ele, a gente precisa conhecer Ele. Quando a gente partilha de nós, Ele nos conhece. Ele já nos conhece por excelência, né? Mas Ele quer ouvir de nós. E quando a gente abre a palavra, é a gente que conhece a vida de Jesus, desse Deus amoroso que deu a vida por nós e que nos ama tanto, que nos olha com tanta compaixão, com tanta misericórdia, que sabe que nós somos tão ruins, tão miseráveis, e mesmo assim Ele continua nos amando. Aí eu vou partilhar com vocês aqui a palavra, a parte que me tocou. Primeiramente, quero explicar rapidamente o que o contexto da palavra fala aqui, né? Aqui na palavra, nesse capítulo, fala assim, que Jesus já tinha morrido e Ele tinha ressuscitado. Santa Maria Madalena já tinha encontrado Ele lá no túmulo. E então, depois disso, ela já tinha partilhado com os discípulos, que Ele tinha ressuscitado, que os anjos tinham aparecido para ela. E tinha 2 discípulos de Jesus caminhando para Jerusalém. E então Jesus apareceu para eles como um viajante e se aproximou deles. E eles falavam sobre tudo que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus, e eles ainda, acho que não compreendiam a ressurreição de Jesus. E aí Jesus falou assim para eles, do que vocês falam? E aí eles falaram que estava partilhando sobre isso, Jesus não sabia dos últimos acontecimentos, né? Tinha morrido, sido crucificado e tal. E aí Jesus pegou e começou a explicar para eles que era necessário que ele morresse. E começou a explicar todas as profecias sobre Jesus nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí Jesus foi partilhando com eles, chegou a Jerusalém. Jesus ia um pouco mais adiante, eles insistiram que Jesus ficasse com eles. E aí aqui um pouquinho antes do versículo que eu queria partilhar com vocês, é um versículo que é como se, a hora que eu lesse esse, eu vivenciasse toda
toda a Santa Missa nele, aquela partilha do pão, desse Deus amoroso que se faz tão pequeno, que se faz pão para se unir a nós, para que nós possamos adorar Ele aqui dentro de nós como pão vivo que desceu do céu. A palavra fala assim, é Lucas 24, a partir do versículo 30. Eles insistiram para que Jesus ficasse e eles foram comer a refeição. E Jesus sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de partir o pão, deu a eles. E a palavra de Deus fala que nesse momento os olhos deles se abriram e eles enxergaram, porque até então eles achavam que Jesus era um viajante. Mas a partir dessa partilha do pão, eles enxergaram que ali era o próprio Cristo. E aí, quando eles enxergaram Jesus, Jesus sumiu de vista. E aí eles falaram assim, mas não é que quando ele explicava as escrituras pra gente, o nosso coração ardia? E é isso que acontece com a palavra de Deus. Eu vim aqui partilhar isso pra você, para que você busque, assim como eu no início da minha caminhada, pedir amor e intimidade com a palavra de Deus. Porque quando a gente tem amor por algo, a gente quer sempre... Se a gente tem amor pelo nosso namorado, a gente quer estar com o namorado. Se a gente tem amor pela nossa família, a gente quer estar sempre com a nossa família. Se a gente tem amor pelo nosso trabalho, a gente tem gosto em trabalhar. Então, se a gente tem amor pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, por conhecer a vida de Cristo, a gente quer ler todos os dias, a gente quer ler sempre. Eu lembro que eu pedia isso, que todas as brechas que eu tinha no meu dia, e ainda assim, todos os dias, eu buscava ler a palavra. Porque a palavra de Deus, assim como o alimento é o alimento do corpo, a palavra de Deus é o alimento da alma, a palavra, a oração. Então, que vocês possam buscar fazer uma leitura orante da palavra. Ler, conhecer a vida do Senhor e ir orando com Ele, falando com Ele, por meio da palavra de Deus, que você possa buscar essa intimidade com a vida dEle. E você vai ter eternamente um amigo aí com você. Então, era isso que o Senhor pedia que eu viesse partilhar com vocês. E que assim... que quando a gente for ler, a gente possa pedir que o Senhor, quando a gente abrir a palavra, que a gente possa pedir que o Senhor também abra o nosso coração e que Ele abra o nosso entendimento. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu entendimento e o meu para que a gente possa compreender a palavra segundo a vontade de Deus, não segundo o nosso humano, mas segundo aquilo que Ele quer nos revelar, aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer falar comigo e quer falar com você. Que Ele possa te direcionar por onde você precisa começar a ler a palavra, por qual livro, por qual versículo Ele quer falar com você. Então que você abra o teu coração, que você tenha esse coração fecundo e que você peça sempre o Espírito Santo quando você abrir a palavra, para que Ele venha falar com você por meio das Escrituras. Amém? Que você tenha esse amor, essa intimidade com a palavra do Senhor. Que você possa ter na palavra de Deus uma amiga, a pessoa do próprio Cristo. Porque para mim é isso que a palavra de Deus é. É como uma pessoa, é como um amigo. Que Deus abençoe você. Que você busque cada vez por meio da oração e da palavra ter essa intimidade, essa amizade com o Senhor. Fiquem com Deus. Um abraço.